Olá a todos e bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Scott Webb e é uma honra e um privilégio ter vocês aqui hoje. E é com grande alegria que eu dou as boas-vindas a vocês para compartilharmos uns com os outros. É mais uma oportunidade de falarmos de grandes coisas da Palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para vocês hoje, estou desejoso de compartilhá-la, mas antes disso, eu peço que você se inscreva e, por favor, deixe um comentário para nós. Certamente, se você precisa de ajuda, podemos orar por você. Em concordância, estamos aqui para servir, para sermos bênção na sua vida. Obrigado por se juntar a nós. Vamos partir para a palavra? Muito bem, então vamos para a palavra hoje. Você sabe que estamos numa série falando sobre o poder das palavras, especificamente como torná-las criativas. Temos usado como texto base o capítulo 16 de Mateus, onde Jesus e os seus discípulos chegaram à costa de Cesareia de Filipe. No verso 13, ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu, filho do homem, sou? E eles dizem, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista ou um dos profetas. E então ele pergunta o seguinte: quem vocês dizem que eu sou? Agora, esta é a pergunta na qual temos focado: quem vocês dizem que eu sou? Ora, quando Pedro respondeu essa pergunta, ele disse: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então disse, a resposta de Pedro trouxe essa fala para Jesus. Jesus disse: bendito és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu digo a você que você é Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no verso 19, eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que você amarrar na terra será amarrado no céu, e tudo que você liberar na terra será liberado no céu. Então Jesus disse aqui que por causa do que Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele estava falando pessoalmente, estava falando para si mesmo. Jesus já havia perguntado quem as pessoas dizem que eu sou, e estavam dizendo o que se pensava. Mas quando Pedro respondeu quem Jesus era para ele, Jesus disse: agora há uma bênção. Há uma bênção para você. Você é abençoado por causa da revelação que recebeu do céu. E esta é a rocha. Não Pedro. Pedro não era a rocha. Na verdade, ele balançava bastante para que se construísse alguma coisa com substância. Ele era humano como o resto de nós. Mas a rocha da revelação de quem Jesus é, este é o fundamento da sua vida e o que pode ser construído sobre ela. Há algo sobre construir sobre a rocha. Há algo sobre ter uma fundação firme, sobre ter uma base. Você lembra o que Jesus disse sobre os dois homens, um sábio e um tolo? Construíram suas casas. Aparentemente, quando se olhava lado a lado, ali próximos um do outro, mas um construiu a sua casa sobre a superfície, naquela substância, areia, lama, e o outro cavou bem fundo e edificou sobre a rocha. Agora a mesma tempestade vem e soprou contra ambas as casas. A inundação atingiu as duas casas e o vento atingiu as duas casas. Uma delas caiu, a outra ficou. Qual foi a diferença? Não foi a tempestade. Qual foi a diferença? Não foi nem mesmo o homem. Foi sobre o que a casa foi edificada, o fundamento daquela casa. Agora, o fundamento de uma vida bem-sucedida e o fundamento sobre o qual é seguro se construir é a revelação sobre Jesus. Agora, muitos de vocês, se não a maioria de vocês assistindo hoje, vocês têm um fundamento de Jesus como Salvador. Vocês conhecem Jesus como aquele que carregou os seus pecados e por causa disso você não precisa carregar, e através da graça dele, do favor imerecido dele, você tem acesso à vida eterna. Você está fundamentado nisso. Por causa disso, você não tem mais medo da morte. Não tem mais medo da vinda vindoura. Sabe que algo melhor está vindo. Mas você sabia que essa revelação de Jesus é algo sobre o qual você pode edificar em qualquer área da sua vida, porque Jesus absorveu a maldição, levou a maldição por você e por mim, para que, segundo Gálatas 3,13, a bênção de Abraão pudesse vir sobre nós. E a bênção de Abraão não era uma bênção para ir para o céu, não era uma passagem para a vida após a morte. As bênçãos de Abraão eram bênçãos nesta terra. Então, ao mesmo tempo que temos uma garantia do mundo vindouro, também temos uma promessa para a vida que é agora. E glória a Deus, podemos receber esta revelação e podemos buscar conhecer a Jesus a esse respeito. O que isso significa? Bem, busque-o como aquele que cura. Busque-o como seu provedor. Busque-o como seu consolador. Busque-o como seu conselheiro. Ao invés de buscar a sabedoria humana, de gastar muito dinheiro para ouvir aquilo que alguém que se diz especialista tem a dizer,
Ouça o Espírito Santo, ouça Jesus, ele será o seu conselheiro, será aquele que te dá a sabedoria para governar e reinar em vida. Infelizmente, é por isso que muitos cristãos vivem na derrota, porque eles percorrem grandes distâncias, gastam muito dinheiro para cuidar dos seus corpos, para educar as suas mentes e dão muito pouca atenção ao seu espírito, ao homem interior. E é a partir do homem interior que toda a sua vida se desenvolve. Isso nos leva ao assunto do que estamos falando, que é quem vocês dizem que eu sou. Não é apenas conhecer Jesus, não é só o que você sabe sobre ele, é o que você diz. Esta é a rocha, é parte da revelação da qual Jesus estava falando, sobre a qual a igreja está estabelecida. Está e sempre esteve. Veja, a igreja é uma igreja que fala. O corpo de Cristo é um corpo que fala. Nós falamos a palavra de Deus e a palavra de Deus produz resultados nesta vida, e aquilo que dizemos terá um efeito na forma como vivemos. O que nós falamos terá um grande efeito, desempenhará um grande papel no que estamos edificando nesta vida. Agora note de novo que Jesus disse no verso 19: eu darei a você as chaves do reino do céu, e tudo que você amarrar na terra será amarrado no céu, que liberar na terra, liberado no céu. Outras versões, já falamos disso antes, usam a palavra permitir. Então outra tradução seria: o que você permitir na terra será permitido no céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu. Todas essas palavras são usadas em várias traduções, mas são sinônimos. Então a realidade disto é que, a partir dessa revelação, da qual Jesus falou, nós entendemos que há coisas que, se você deixar entrar na sua vida, Deus as deixará entrar. E não tem muito a ver com a vontade de Deus, não é porque Deus quer isso para você, mas porque Ele te deu o direito de dizer isso. Agora, existe uma verdade aí: eu tenho o direito de dizer algo em minha vida. Tem gente que diz: sabe, Deus está no controle. Temos que entender o que você quer dizer com isso, temos que definir os termos. Deus certamente está no controle no sentido que Ele criou as leis do universo, que Ele estabeleceu as coisas como elas estão, operando de acordo com certas regras, seguindo certos parâmetros, mas dentro desses parâmetros Ele nos dá muita margem de manobra. É fato que nós temos muita, capacidade de tomar decisões, fazer escolhas, e embora Deus possa estar no controle no sentido geral, Deus não controla as decisões que você toma, a não ser que você permita que Ele controle, a não ser que você o consulte, que você lhe dê ouvidos e siga a sua direção. Agora, a sua vida será o resultado das decisões que você toma e das palavras que você fala. Então, se você está dando a Deus a oportunidade de te influenciar em algo, então sim, Ele assume o controle, mas Ele não vai tomar esse controle à força, Ele só fará o que você permitir que Ele faça. E então, mais uma vez, vemos que isso é uma verdade sobre a qual temos que edificar, que temos que aceitar. Então, a realidade é que, se você permitir que o diabo corra solto em sua vida, então Deus não tem escolha a não ser permitir isso, não é que Ele queira que aconteça. Portanto, é importante que você chegue ao entendimento de que, mais uma vez, você tenha a palavra na sua vida. Agora, alguém pode dizer, em qualquer fase da vida, Satanás está sempre se opondo a você, está sempre tentando tirar de você essa autoridade, esse direito, essa palavra, essa revelação, sempre tentando, fazer de você uma vítima na vida. E só por causa disso ou por causa daquilo, você é velho demais, jovem demais, você é estudado demais, sem educação, você é muito intelectual, ou você ou é qualificado demais ou qualificado de menos, tudo isso faz parte da intenção do sistema do mundo, do qual Satanás é o cabeça, te tornar uma vítima ao invés de um vencedor. Jesus ressuscitou para fazer de você vitorioso. Bem, alguém que vence é chamado de vitorioso. Uma vítima é alguém que é indefesa, impotente, que está sujeito e à mercê de outros, sejam circunstâncias ou seres humanos ou o que quer que seja. Satanás sempre quer que você seja uma vítima, mas você não é. Você foi elevado e está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Você é vitorioso e você pode manifestar esta vitória sobre cada circunstância da vida. Então, o que quer que, você possa ter pensado no passado, entenda o que Jesus está dizendo aqui, que é que há certas coisas que, se você as proibir, Deus pegará junto. Você simplesmente precisa aprender a dizer
o que Deus diz, precisa simplesmente aprender a seguir a direção dele e começar a dizer: eu me recuso a permitir que a doença permaneça no meu corpo. Eu me recuso a permitir que o câncer entre neste corpo e permaneça nele. Eu me recuso a morrer de algum vírus. Eu me recuso a ceder à doença e à enfermidade. E entenda que se você proibir isto aqui, Deus apoiará isso e ele vai proibir de onde ele está. Ele vai guardar as suas costas. Sabe, existe algo sobre ter o seu pai te dando suporte. Eu me lembro de uma vez que havia um cara que fazia bullying comigo na praia. Era, na verdade, um lago, uma casa no lago. Estávamos na água e ele e alguns amigos ficavam me empurrando, sabe? E eram muitos, eles ficavam tentando me assustar, meio que tentando me imprensar no deck. E ele ficava falando, ele ficava me dizendo o que ele ia fazer comigo. Eu tinha cerca de 10 anos. Eu era bem jovem, não sei, 10, 11 anos de idade. Ele ficava falando como ele e seus amigos iam me bater. Bem, eu estava na água e as minhas costas estavam contra o pier. E eu não sabia, mas o meu pai tinha vindo por trás e estava atrás de mim. E eu ouvi aquela voz. Ele disse para os caras que estavam mexendo comigo, ele disse: se ele não te acertar um soco na boca, quem vai bater nele sou eu. Falando de mim. Bem, quando ele disse isso, eu sabia que meu pai estava atrás de mim, guardando as minhas costas. Aquilo mudou. E aquele cara, aquele garoto, eu não sei, ele pode não ter sido intimidado por mim, mas com certeza foi intimidado pelo meu pai. Quando ele e os amigos olharam para mim mais uma vez, eu olhei para eles e percebi: ei, se eu não acertar ele, meu pai vem em cima de mim. Então eu me aprontei e, sabe, eu estava disposto mesmo, sabe, a partir para cima daquele rapaz. E ele olhou para mim, ele olhou para o meu pai, e ele e os amigos se viraram e foram embora devagar. Mas tem algo sobre ter o seu pai guardando suas costas. Deus disse: tudo que você proibir na terra, eu proibirei. No céu, tudo que você permitir, eu permitirei, mas se não permitir, eu também não permitirei. Glória a Deus, que verdade! Você não tem que permitir falta e pobreza na sua vida. Você pode se levantar e declarar: eu não vou sofrer falta nem mais um dia na minha vida. Sabe, minha esposa veio com uma afirmação dia desses, e eu gostei, eu nunca tinha dito isso, nunca tinha ouvido isso. Ela disse: viver de contra-cheque em contra-cheque é uma maldição. E quantas pessoas você conhece no corpo de Cristo que vivem assim, de contra-cheque em contra-cheque? Sabe, infelizmente, hoje em dia, tem gente vivendo de apoio do governo em apoio do governo. Que tipo de vida é essa, esperando algum tipo de político corrupto, sabe, longe milhares de quilômetros, decidir que é a hora de te jogar um osso? Ouça, você tem que reconhecer que Deus equipou você para governar e reinar nessa vida, para prosperar e ter saúde. Esse é o maior e mais elevado desejo dele para você. 3 João 2, amado, desejo sobre todas as coisas que você prospere e tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Certo? Sabemos que a vontade de Deus para nós é o que Deus quer para nós, mas como fazer isso funcionar? Como é que nós entramos nisso? Como participamos? Mais uma vez, quem você diz que Jesus é? O que você diz a respeito disso? Você vai simplesmente deixar acontecer? Ou você vai dominar o seu terreno e dizer: não, Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais vou ficar doente de novo? A partir de hoje eu nunca mais serei quebrado de novo? Esse ciclo de contra-cheque em contra-cheque acabou na minha vida em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus pôs a bênção dele em mim, e quando eu ponho a minha mão no arado, ele vai revirar a terra e ele vai produzir uma colheita. É assim que você faz? Por dentro, você se levanta e fala estas coisas. Então, voltamos ao fato de que é importante guardar o seu homem interior e protegê-lo. Veja, a palavra, e eu já disse isso várias vezes nos programas, a primeira vez que as palavras são usadas, elas são usadas para criar, não só para comunicar. Lemos que Deus disse: haja luz, e Deus disse: haja águas e o firmamento separados, e Deus disse, e assim foi. Então, o primeiro uso, a primeira vez que se usou a palavra, foi para criar. E, de novo, voltando ao princípio da primeira referência, quando se encontra algo na Bíblia, a primeira vez que ela é usada, isso determina um padrão, é algo que não deve sair da sua vista. Então, reconhecemos que as palavras de Deus são criativas. Agora, a palavra de Deus vai criar quando é falada a partir da boca dele, mas
A palavra de Deus também cria quando é falada pela sua boca. É a palavra que é criativa, não a boca. Não é a sua boca, é a palavra dele. Assim como uma semente produzirá uma colheita, não importa quem a plante. Você não tem que ser um botânico, não tem que ser um universitário. Você não precisa ser nada para conseguir um tomateiro de uma semente de tomate. Uma criança consegue num copo de plástico. Se ela plantar, regar, ter o solo correto, enfim, a colheita está na semente. O mesmo com a palavra de Deus, o poder está na palavra, não na boca que a fala. Mas outra vez, há uma conexão entre a boca e o coração. Jesus disse: da abundância do coração, a boca fala. Ele também disse: o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas más. Você prestará contas das palavras que você fala. As palavras vãs que você fala serão contabilizadas, você entende? Agora, isso não significa que Deus tem uma pontuação, não significa que Deus fica observando, ok, você falou 10 coisas certas hoje, 4 coisas erradas, então você tem um saldo de 6. Não é assim que funciona. Deus não está contando isso. O que Ele está dizendo é que nós temos a capacidade de tornar nossas palavras mais ou menos criativas dependendo de como valorizamos essa verdade e como a abordamos. Agora, deixa eu te dar uma ilustração, eu vou te dar algumas referências aqui. Você sabe que em Romanos capítulo 4, a Bíblia descreve Deus e compara Abraão a ele, quando diz que ele ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É assim que Deus ressuscita os mortos, ele traz a vida, chamando as coisas que não são como se já fossem. Jesus ilustrou isso em João capítulo 11, no túmulo de Lázaro, quando ele chamou um homem morto para fora. Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro, então, sabe, o poder de Deus falado pela boca de Jesus, o poder de Deus pôs Lázaro outra vez de pé na porta do túmulo. Certo, então vemos que Jesus ressuscitou o homem morto Lázaro, chamando aquilo que não era como se já fosse. Ele o chamou como se estivesse vivo. Lázaro, vem para fora. Ele está falando como se o homem pudesse fazer aquilo quando de fato ele estava morto. Ainda assim, isso criou algo, isso o trouxe de volta à vida. Agora, da mesma forma, Deus deu vida a todas as coisas, chamando essas coisas que não eram como se fossem, em outras palavras, tratando como se fossem quando ele falou tudo. Muito bem, então, vamos ver algo aqui. Eu quero que você vá mais uma vez para o livro de 1 Pedro, capítulo 3. Vimos isso no nosso último programa e eu quero ir lá de novo. 1 Pedro, capítulo 3. E vamos começar a ler aqui no versículo 8. Finalmente, todos vocês sejam de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros, amando como irmãos, sendo compassivos, atenciosos, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção, sabendo que para isto foste chamados, para que possam herdar a bênção. Deus está tentando nos fazer herdar a bênção, participar da bênção. Há uma bênção disponível para nós em Cristo. Ele quer que participemos disso, não apenas a tenhamos registrado em algum lugar, não apenas dizer, ei, veja o meu currículo, eu sou abençoado, mas de fato tomar parte da herança que isso produz. E ele continua dizendo, verso 10, pois aquele que deseja amar a vida e ver bons dias, que refreie a sua língua do mal. Agora, o que é refrear? O que significa refrear? Refrear é parar, é uma pausa, ok? E parar de deixar sua língua falar mal e impedir os seus lábios de falarem dolosamente. Mais uma vez, dolo é engano. Verso 11, aparte-se do mal e faça o bem, que busque a paz e a siga. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações, mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Então vemos aqui que Deus ouve as orações daqueles que refreiam a sua língua de falar o mal, e aqueles que refreiam seus lábios de falarem dolosamente. As palavras deles não são más, as palavras não são enganosas, não são palavras duvidosas, cujas palavras não são mal por mal, ou injúria por injúria, sabe? Hoje nós estamos sendo bombardeados por isso. Alguém vem na sua cara, sabe, fecha o punho e te ameaça, e o que acontece, sabe, a luta aumenta, as coisas fogem do controle. Deus diz que há um propósito nisso, há uma razão para que o mundo seja assim, há uma razão.
para que o fluxo natural das coisas seja assim. Isto acontece para diluir a habilidade criativa que há em você. Se você assumir o controle das suas palavras, Tiago diz que um homem que consegue governar seu espírito governa suas próprias palavras, e esse homem controla todo o corpo. Ele pode alterar todas as coisas. A Bíblia diz que o homem que domina seu próprio espírito é melhor que alguém que conquista uma cidade. Bem, o que isso significa? Significa que às vezes é mais fácil sair e conquistar uma cidade do que dominar o impulso de responder na mesma moeda. Mas Deus diz que se você tiver uma revelação disso e aprender a falar palavras de paz, palavras de graça, palavras de sal, temperadas, palavras de edificação, mesmo apesar de tudo que está acontecendo de errado ao seu redor, isso fará com que você seja abençoado. De novo, há uma conexão entre seu coração, seu homem interior, e a sua boca. Não é apenas o que você diz, mas o reservatório de onde isso brota. É o reservatório de onde isto flui. Agora, mais uma vez, a Bíblia nos diz que Deus ressuscitou Jesus pela glória de Deus. Deixa eu ler isso para você. Em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz, começando aqui no versículo 11, mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os seus corpos, pelo seu Espírito que habita em vocês. Agora note que ele diz que o Espírito de Deus ressuscitou a Cristo dos mortos. Não esqueça disso. E vamos voltar para o capítulo 6 do livro de Romanos. Note o que ele diz aqui no verso 4. Ele diz, portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, veja a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ponha os dois versículos juntos e você vê que Romanos 8 diz que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, e Romanos 6 diz que ele foi ressuscitado pela glória do Pai. Então qual dos dois? É a mesma coisa. O Espírito de Deus, a glória de Deus, são a mesma coisa. O Espírito de Deus é o Espírito da glória. A glória de Deus é o Espírito Santo, entende? Então, o que vemos aqui é que esta glória, o Espírito que há por dentro é o reservatório de onde a vida brota, porque ambos diz que ressuscitaram Jesus dos mortos. Agora, de novo, há pouco falamos sobre Romanos 4, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Você pode encher, capacitar suas palavras com vida, pondo um vigia na sua boca e falando palavras de edificação. Se você adquirir o hábito, eu vou deixar isso bem simples. Se você tiver o hábito de falar a palavra de Deus para toda situação, chegará um tempo em sua vida em que esse reservatório estará tão cheio de poder que você se pegará falando coisas e criando como se fosse mágica, quer dizer, a palavra de Deus fluindo de você terá um efeito cumulativo e também um tempo certo de liberação, e você se encontrará andando no lugar onde a maldição foi derrotada em sua vida. Mas, se você não faz isso, ainda que você seja cristão, ainda que seja amado de Deus, você ainda pode se encontrar andando em derrota. É uma escolha muito simples. Você quer ser um vitorioso ou quer ser uma vítima? Se você quer ser um vitorioso, então terá que fazer algumas coisas. Terá que fazer algumas mudanças, fazer algumas correções. Se quiser ser uma vítima, apenas continue fazendo o que o mundo faz. E isso será suficiente. E deixa eu te dizer algo, é muito mais desafiador ser um vitorioso e certamente é mais fácil ser uma vítima. Eu me lembro de um livro que foi escrito por Truett Cathy, o fundador da Chick-fil-A. Eu amo o título do livro, diz, é mais fácil ser bem-sucedido que fracassar. E é desse jeito, o fracasso é uma estrada difícil de se viajar. O sucesso, por outro lado, é um bom lugar para se estar. Mas outra vez é preciso esforço. Se você só seguir a corrente com o mundo, você nunca conhecerá grande sucesso. Mas se estiver disposto a fazer algum esforço, gastar algum tempo, fazer o necessário, nadar contra a corrente, então, glória a Deus, você sairá como um vitorioso em qualquer caso.
Bem, nosso tempo acabou, eu vou parar por aqui e continuamos no próximo vídeo. Falaremos um pouco mais sobre isso, veremos a palavra de Deus. De fato, é um assunto que nunca se acaba. Bem, era isso que eu tinha para hoje. Por favor, não perca o próximo vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Espalhe esse vídeo para as pessoas com quem você se importa. E claro, escute ele quantas vezes forem necessárias para guardar isso no coração. É importante. E de novo, não se esqueça, estamos também no Instagram, @ScottWebBrasil. Eu espero que você nos siga lá também. O que eu desejo para você é uma semana abençoada. Saiba que nós amamos você e lembre-se sempre, há poder na palavra falada de Deus.